nossa sala de leitura. Você que faz parte do Clube 2022 na Bíblia, nós vamos seguir com a nossa leitura. Pelo aqui. Que Deus abençoe o nosso domingo, que Deus abençoe a nossa semana, que se inicia hoje, mas como a maioria das pessoas, a grande maioria, não posso dizer todos, mas como a grande maioria tem o domingo como um dia de folga e começam normalmente o trabalho na segunda-feira, então eu tenho feito uma oração toda segunda-feira, tá? Iniciando a nossa semana de trabalho, na segunda-feira, uma oração por todos os sentidos. Então, você que está acompanhando a nossa leitura hoje domingo, saiba que na segunda-feira seria importante, seria muito bom que você estivesse conosco ao vivo. A partir das 5h57 da manhã, a gente já entra com contagem regressiva, 6h, vamos fazer nossa oração já. Só que na segunda-feira a gente ora por todos os sentidos, tá bom? Quero convidar você a estar conosco nessa segunda-feira ao vivo. Quem puder, acompanhe no horário que você segue de costume, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração. Pai amado, Pai querido, te louvo, te agradeço por mais uma oportunidade, um privilégio que é estar diante da tua presença e junto com essa pessoa que faz parte desse clube. Deus, venha dirigir a nossa leitura, que através do teu Santo Espírito possamos perceber aquilo que é bem relevante para os dias de hoje que temos vivido. Fale conosco através da sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Olha, eu vou procurar, se Deus quiser, eu vou fazer de tudo para isso, mas o Espírito dele tem a liberdade. Eu vou procurar ser mais dinâmico na leitura, tá? A gente vem de dias aí um pouco mais longos, também a leitura era bem densa, vamos dizer assim, mas o propósito é... Eita, deixa eu abaixar o fundo aqui, desculpe, estava até atrapalhando, né? O propósito é lermos a Bíblia toda em um ano, então eu não posso ficar parando muito, senão não dá tempo, a gente não consegue seguir o plano anual, tá bom? Então vamos lá, Gálatas capítulo 4. Não esquece de dar o seu like, deixa aí o seu bom dia, a gente acompanha nos comentários o seu bom dia, e deixa eu focar aqui na leitura. Gálatas capítulo 4. Nossa filiação em Cristo. Lembre-se que ontem nós estávamos lendo e Paulo falando sobre a lei que não podia invalidar a promessa, nos ensinou que a lei era como um tutor, uma babá que nos levou até Cristo. Então, nos tornamos filhos. E aí ele vai acrescentar, muito interessante a forma que ele vai falar aqui, vai fazer até uma alegoria, você vai entender. Gálatas capítulo 4. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Desculpe. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Então veja aí uma alegoria que ele fez. Capítulo anterior, no dia de ontem, nós entendemos que a lei era uma babá para nós, nos conduziu a Cristo. Hoje ele está dizendo o seguinte: assim como um filho, ele é herdeiro, o pai deixou para ele uma herança, mas ele ainda é de menor, ele não sabe o que fazer com aquilo, então ele vai estar debaixo de tutores, de curadores, de cuidadores, até que ele se torne de maior e possa assim tomar posse daquela herança. Assim éramos nós, éramos como escravos, estávamos sob a lei. Quando Cristo vem, nos adota como filhos. E aí sim, temos direito a essa herança.
Cristo nos envia o Espírito dele, o Espírito Santo está em nós e esse Espírito clama, Abba, Pai, clama pelo Pai, por nós. Então assim nos tornamos também herdeiros da promessa. A preocupação de Paulo com os gentios. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos, anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Então, você vê que Paulo está preocupado, porque eles eram livres, mas estavam voltando aos rudimentos, às práticas, à religiosidade. Guarde dias, né? Guarde o sábado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é o ano tal, é o ano do jubileu, é o ano não sei do que. Então, todas essas cerimônias foram descontinuadas. Paulo tinha receio de que todo o trabalho dele tenha sido em vão. E aí as pessoas se voltando a essas coisas que escravizam. Eu tenho também esse receio, honestamente. Eu estava nesse exato momento lendo e pensando, meu Deus, o nosso clube, graças a Deus, diariamente passa aí umas 200 e poucas pessoas, diariamente. Totalizando com o passar dos dias umas 500 pessoas que assistem essa leitura, tá? Tem aí umas 200 e poucas pessoas que estão atualizadas, alguns remanescentes. E aí eu fico pensando, meu Deus, a gente está aqui lendo a Bíblia, clarificando, mostrando às pessoas um evangelho limpo, puro, genuíno, ensinando com detalhes. E o que será depois, né? Quando findar essa leitura, será que essas pessoas realmente irão permanecer nesse ensino? Será que daqui a um ano, quando a gente, ou menos de um ano, já estamos no 100º dia, quando acabar o plano anual, será que essas pessoas vão continuar ainda tendo interesse em se aprofundar? Foi aí que nasceu a ideia da Escola Renovação da Mente. Eu quero trazer a grande maioria para essa escola e de uma forma vitalícia, sabe? Vocês terem acesso aos ensinos que vão se atualizando. A palavra de Deus se renova todo dia, a gente tem muita coisa para falar, para se aprofundar, para proteger vocês de um evangelho pífio, sujo, enfim. Então, preocupado com isso, que quero trazer vocês a uma proximidade, uma profundidade, tá? Fiquem ávidos por isso, aguarde esse momento, para que não seja em vão. O que adianta a gente estar lendo, conhecendo, se você se perder? Vamos fazer aquela declaração pública? Vou comentar aqui, ó. Eu vou até o fim. Vamos lá, mais uma vez? Eu vou até o fim. Deixa aí no comentário. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Vamos até o fim desse plano. E o que vem depois do fim? Vamos em frente. Vamos até o fim e até depois do fim. Até o fim e até depois do fim. Vamos seguir. Até a vinda de Cristo estaremos juntos. Tá bom? Eu assumo esse compromisso com vocês. Não vou sumir, não vou desaparecer, não vou fugir da rede social, não vou bloquear vocês no meu WhatsApp. Não. Eu quero ir até depois do fim com vocês. Temos uma longa caminhada até chegarmos na cidade celestial. Versículo 12. Seja como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada, e vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então, a primeira vez que ele pregou aos Gálatas foi por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário,
Me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que bacana, né? O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Paulo estava perplexo, porque os Gálatas tinham deixado entrar no meio deles um evangelho que deveria ser amaldiçoado, um evangelho que ia contra os princípios de Cristo, o ensino de Cristo. Um povo que acolheu ele, um povo que só faltou arrancar os olhos da cara e dar para ele quando Paulo chegou ali com necessidade e com doença. Depois, estavam sendo enganados. Paulo disse, estou sentindo dores de parto. Aí ele faz mais uma alegoria aqui, ó, Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Digam-me vocês, os que querem estar sobre a lei, debaixo da lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao monte Sinai, que gera para escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. E ela é a nossa mãe, porque está escrito, alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Então, do mesmo jeito que aconteceu no passado, né, os filhos de Agar, os descendentes de Ismael, acabaram se tornando perseguidor dos filhos e descendentes de Sara, de Isaque. Acabaram se tornando um povo inimigo. Então, assim como aconteceu lá, acontece hoje também. Paulo está dizendo. Versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro como com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos, não somos, né? Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então ele fez uma alegoria aqui. Filho da promessa Isaque, Sara que era estéril, a promessa feita a Abraão se cumpriu em Isaque. Só que Abraão teve um outro filho, só que foi o filho da escrava. Então chegou o momento que Deus falou, olha, despede a escrava e o filho dela, pode mandar ir embora. A promessa não foi feita para ele, a promessa foi feita para Isaque. Seria interessante se a gente tivesse lido antes o livro de Gênesis. Eu sempre tenho feito isso, né? Eu volto lá para você entender, para depois vir aqui para o Novo Testamento. Só que Gênesis ele conta muitas histórias e não só a de Abraão. Então, vamos deixar Gênesis um pouco mais para frente. Mas, quando a gente voltar lá em Gênesis, você vai entender até melhor isso aqui. Tá bom? Capítulo 5. A liberdade cristã. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico,
a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, quando se fala de circuncisão, pessoal, é porque era uma prática da lei, então engloba toda a lei. Então ele está falando, para que vocês vão se deixar circuncidar? Se vocês fizerem isso, vocês estão caindo da graça. Vocês não precisam se submeter à lei, à escravidão, tá? Mas a fé que atua pelo amor. Então, veja que a fé ela é atuante através do amor. Ele vai falar mais sobre o amor já já. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, fermento é o ensino dos fariseus, o ensino errado. Um pouquinho de ensino errado faz a massa toda desandar. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continua a ser perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Paulo tinha hora que era duro, né? Quem dera até se mutilassem. Aqueles que estão perturbando aí, aqueles que estão falando besteira, quem dera se eles fossem mutilados. A liberdade é limitada pelo amor. Olha só o amor agora. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Pronto, vocês estão livres desses rudimentos do mundo, da escravidão, das práticas, das doutrinas impostas por homens, da lei. Vocês estão livres em Cristo. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, tem muita gente, isso é um risco muito grande. Tem muita gente que quando sai da religiosidade, então peraí, não sou obrigado mais a fazer tal coisa, então desanda, dão ocasião à carne. Então agora eu vou fazer o que eu quiser, Cristo é graça, paz e amor, tá tudo certo. Então, aí vai viver uma vida libertina, de pecado, desregrada, dá mau testemunho. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, por amor dos outros, lembra-se o que eu já falei, li que foi falado na carta aos Coríntios. Se aquela pessoa se escandaliza porque vê você comendo, bebendo ou fazendo tal coisa, não faça por amor àquela pessoa. Você está livre disso, tá? Não tem problema nenhum você comer uma carne que diz que foi sacrificada a ídolo. Não tem problema nenhum você passar maionese Hellmann's no pão. Não tem nada a ver. Não foi condenada a homens para o inferno, como dizia um tempo atrás. Nada a ver. Sua consciência, ao fazer isso, está limpa. Pode fazer. Mas se alguém se escandaliza porque vê você fazendo isso, então por amor àquela pessoa, evita. Foi o que Paulo disse, tá? Então, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em saber um só preceito, um só princípio. Toda a lei é cumprida quando você cumpre um princípio, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Então eu cumpro toda a lei se eu amar o próximo. Por exemplo, a lei diz assim, não adulterarás. Eu consigo cumprir essa lei se eu amar o próximo. Por exemplo, como que eu vou adulterar com a mulher do meu irmão? Com a mulher de um irmão meu, de um amigo meu? Então, sabe, por senso, por princípio, por amor ao próximo, não vou adulterar. Não matarás. Então, peraí, se eu amar o meu próximo, por que eu vou matar ele? Então, toda a lei, ela se resume, nisso. Amor a Deus e amor ao próximo. Versículo 15. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. As obras da carne e o fruto do Espírito.
Digo, porém, o seguinte: vivo no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí eu te dou um conselho. Eu não vou dar aula, senão a gente vai se estender muito, mas te dou um conselho. Vai no dicionário depois e pesquise, tá? O significado de cada palavra dessa. Então, tem uma lista das obras da carne. Imoralidade sexual, pesquisa. O que significa imoralidade sexual? Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito. Leia comigo com atenção. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito. Isso aqui não são os frutos do Espírito. Já foi ensinado em algumas igrejas que são os frutos do Espírito. Então, quem tem o Espírito Santo tem que ter esses frutos, os frutos do Espírito. Não, o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é um fruto. Então, quando a pessoa tem o Espírito de Cristo, ela aceitou esse ensino, ela recebeu o Espírito dele, então isso produz um fruto que se subdivide em nove consequências que são desenvolvidas em quem tem o Espírito de Cristo. Amor, alegria, paz. Por que eu estou falando isso? Não, tem gente que acha que eu recebi o Espírito Santo, então já tem essas 9 coisas. Não, isso tem que ser desenvolvido na prática. Então ele vinha falando do amor. Esse amor é desenvolvido quando temos o Espírito de Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram com as suas paixões e os seus desejos. A carne, desculpe. E os que são de Cristo... Perdão, gente. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, seus desejos, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6. O auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não sejam também tentados. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. O que a pessoa semear, isso também colherá. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então, você está sendo instruído na palavra? Compartilhe com aquele que o instrui as coisas boas. Eu gostaria mesmo que você compartilhasse comigo. Você não está sendo instruído na palavra? Todo dia a gente está aqui falando da palavra. O que está acontecendo de bom com você após essa leitura? Me manda uma mensagem lá no WhatsApp, no particular. Manda lá o seu testemunho, um depoimento. E se você autorizar, eu depois até divulgo. Né? Eu dou um print do texto, coloco nas redes sociais. Achei muito interessante quando a gente começou essa leitura, a Dona Graça, ela gravou um áudio. Aí eu até pedi para ela uma foto e ela autorizou. Qualquer dia desses eu coloco esse... De repente coloco lá no grupo.
ela autorizou que usasse, ela fala, olha, meu nome é Graça, eu estou participando do clube de leitura da Bíblia, antes eu não conseguia entender, depois que eu estou participando, assim, assim. Poxa, muito bacana, muito legal. Então, se você quiser, se você puder, seguindo esse conselho, compartilhe comigo. Manda uma mensagem lá no WhatsApp. Olha, a minha mente se abriu quando foi falado sobre tal coisa, ou eu estou participando, estou gostando, estou entendendo, enfim, eu não vou ficar colocando palavras na sua boca. Claro, não estou falando que você é obrigado a fazer isso, mas qualquer dia desses faça isso, tá? É interessante. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Isso aqui está claro, né? Conselhos finais e saudações. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então esses aí, ele está falando, que estão querendo fazer a circuncisão e tal, praticar certas coisas, eles querem estar dentro de um contexto do mundo, eles querem ir na crista da onda, fazer como todo mundo está fazendo, porque não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Se eu não quisesse ser perseguido, eu seguiria falando do evangelho como todo mundo fala, mas a minha mensagem muitas vezes contrapõe. Pregam teologia da prosperidade, eu prego contra essa teologia, ela é refutada pela palavra. Pregam tantas outras coisas, mas não, eu vou sofrer, passar perseguição por causa do Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz. Versículo 13. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei. Quer dizer, nem eles guardam a lei, eles falam uma coisa, mas nem cumprem. Mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, e a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, não é a circuncisão ou a incircuncisão, mas é o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Graças a Deus. Concluímos mais um livro. O que a gente faz? Comemora, vibra, agradece. Vou colocar aqui nos comentários. Eu vou colocar assim, ó, obrigado, Jesus, por mais um livro concluído. Coloque da forma que você achar melhor, não tem problema. Obrigado, Jesus, por mais um livro concluído. Deixe o seu relato, deixe o seu depoimento, me mande uma mensagem, deixe no comentário, depois eu tiro um print, enfim. Que o Espírito mova pessoas a fazer isso e assim a gente segue juntos a nossa leitura. Que fim de semana abençoado, hein? Em sábado e domingo, no sábado e domingo terminamos um livro, o livro de Gálatas. Para quem está acompanhando em outro dia também, fique em paz, o importante é a gente seguir junto, tá? Um abraço de fé e força, que Deus te abençoe em tempos tão difíceis que nós temos vivido. Até amanhã.